pessoal do Centro-Oeste vai ficar bravo comigo. Eu tiro muito sarro do Rio de Janeiro, que nem eu falei agora, se tiver guerra civil, eu venho lutar pelo Rio de Janeiro, tudo. Sim. Mas o destino é o Rio de Janeiro ser a capital do Brasil. O destino é esse. O destino é esse. Rio de Janeiro vai voltar a ser. O Brasil vai ter que abraçar, eventualmente, o seu destino atlântico. O futuro do Brasil é o Oceano Atlântico. E para isso vai ser a capital, Rio de Janeiro. Se isso vai ser feito pelo amor ou pela dor, eu não sei. Mas quanto mais o Brasil resistir com essa forma artificial de manter a capital no interior, maior vai ser o peso sobre a população, até um ponto que vai chegar e não vai ser mais sustentável, vai ser um ponto de ruptura. Aí vai voltar de novo para a parte orgânica. Qual que é a parte orgânica? É o eixo São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Esse triângulo, né? Com capital empresarial, industrial, comercial sendo São Paulo e Rio de Janeiro sendo a capital simbólica, que é o Rio de Janeiro. Isso vai por quê? Porque também o Brasil vai ter que focar na sua marinha para poder manter também a sua parte comercial e tudo mais. É a inevitabilidade da geopolítica, tá? Que nem a gente pega a Alemanha. Era inevitável que a Alemanha ia ser o centro-coração europeu, tá? A Alemanha foi destruída na Primeira Guerra, não importou, ela voltou a ser forte. Ela foi destruída na Segunda Guerra e dividida, não importou, ela voltou a ser forte e hoje em dia está nesse processo. Ela, inevitavelmente, aquela região onde fica a Alemanha, talvez tenha até outro nome, com outro país, outro rótulo, mas aquela região vai ser o coração europeu, não tem o que fazer. Ou então, as Coreias, inevitavelmente, por mais que tenha diferença entre o sul e o norte, as Coreias vão se unificar. Talvez demore, talvez seja doloroso, mas vão unificar. E o Brasil, diante dessas forças inevitáveis, a grande força inevitável é o destino atlântico do Brasil. E isso vai puxar a capital de volta para o Rio de Janeiro. E com o apoio de São Paulo ainda, pode ter certeza. Pô, hoje parece inimaginável, né? Rio de Janeiro. Não sei se parece tão inimaginável assim, porque se você parar para pensar, o Rio de Janeiro ele foi traído. Sim. Ele era a capital. Veio um presidente com essa promessa de levar para o interior, né, para tentar ocupar o interior. Muita gente não entende que o interior do Brasil ele não é fértil, tá? Apesar do agronegócio ser gigantesco, ele não é fértil. Ele é gigantesco por causa de dois processos que nós tivemos muito fortes na região do Centro-Oeste, que é a terraformação e engenharia genética. Porque o Centro-Oeste, naturalmente, ele não é fértil. A terra do Cerrado ela é uma terra ácida. Não era para nascer nada lá. Por que a gente conseguiu fazer isso? Um processo de terraformação que modificou o solo, principalmente a partir dos anos 80, graças principalmente à comunidade japonesa, que conseguiu trazer tecnologia do Japão para o Brasil, e isso mudou essa estrutura de solo, mas tem um preço gigantesco que é a quantidade colossal de fertilizante que a gente tem que usar, tá? Isso não se aplica do interior paulista para o sul, tá? Você pega do interior paulista para o norte do Paraná, já é um outro tipo de solo. Estou falando para cima. Uhum. E aí é um solo fértil, né? Muito bom até, que é a terra roxa. Mas para o norte, ali, região do Centro-Oeste, esse processo de terraformação, somado com a Embrapa investindo principalmente em engenharia genética há muitas décadas. Isso fez com que os grãos, principalmente de soja, fossem capazes de nascer naquele tipo de terra que seria impossível em outro período da história. Não tem como você plantar alguma coisa ali. Aquela terra não é para plantar. Mas esses dois processos somados transformaram essa região em uma grande produtora agrícola. Tá? Então esse processo é que é o responsável pela habitação do Centro-Oeste, né? Não é a capital brasileira. Brasília foi um custo para o Brasil gigantesco e é um custo artificial. Brasília é uma cidade artificial em todos os sentidos, não só no sentido que ela foi planejada, mas no sentido que não é uma força natural do Brasil. O foco do Brasil não é. É que o Brasil, principalmente parte dos militares, tem uma obsessão bastante estúpida de que tem que ocupar o interior vazio, porque o interior vazio é vulnerabilidade. Isso é cabeça de país pequeno. País potência não vê parte vazia como vulnerabilidade. Parte vazia, a China não enxerga o Tibete ou Xinjiang como parte vulnerável. Os Estados Unidos não veem a região do Centro-Oeste, a região ali do Colorado, a região oh meu Deus, o Novo México, né, extremamente vazio. Eles não enxergam essa região como vulnerável. Essas regiões de pouca população, elas não são vulneráveis. Elas são vistas, na verdade, como onde você coloca as instalações estratégico-militares, como, por exemplo, área de teste para bomba atômica, usina nuclear, mísseis nucleares.
campo de teste de armas novas que você não quer que as outras pessoas venham porque está longe da população. Enfim, são áreas que você consegue aproveitar. Que você justamente aproveita porque estão longe da onde está a população. Não são vulnerabilidades. Mas o Brasil criou essa cultura principalmente a partir do século XIX. Não tem fundamento. E então essa obsessão estúpida de ter que ocupar o interior à força, e não precisava ter criado Brasília, a gente teria ocupado de qualquer jeito, graças ao agronegócio, e a demanda teria puxado, mesmo sem Brasília. Talvez demorasse mais, mas teria acontecido de qualquer jeito. Vai mostrar com que isso, Brasília, não é sustentável. Conforme o agro for tendo essa dificuldade de manter essa capacidade comercial global, Brasília vai se tornar cada vez mais um peso insustentável. Se as lideranças na época falarem que não dá para manter Brasília, o que eu duvido, ou se elas vão simplesmente ter que lidar com a realidade, são coisas diferentes. Mas enquanto o Brasil manter forças artificiais na sua estrutura geopolítica, o país vai ficar insustentável. Até uma hora que vai ter um ponto de ruptura. Se você me pergunta que ponto de ruptura vai ser esse, eu não sei dizer. Mas não é sustentável do jeito que está hoje essa estrutura de Estado que a gente tem. O destino do Brasil é o Oceano Atlântico. E Brasília e o Rio de Janeiro vai ser a capital. Isso vai voltar, principalmente com o apoio de São Paulo. Os paulistas, ironicamente, vão ajudar os cariocas a ser, eventualmente, a capital do Brasil. O que não é estranho, porque se você olhar historicamente, quando o Rio de Janeiro foi invadido pelos franceses, foram os bandeirantes paulistas que vieram libertar o Rio de Janeiro da presença francesa. Né? Então, na verdade, a história... Né, o mundo muda muito para continuar no mesmo lugar, no final das contas. Né? Até teve uma reação do chat, né, com essa tua afirmação do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem muito problema, né? Isso aí seria um impeditivo? Teria que arrumar primeiro o Rio de Janeiro para trazer a capital? Ou a vinda da capital para o Rio, o retorno da capital para o Rio, já traria força suficiente para resolver esses problemas internos do Rio? Mas o Rio de Janeiro tem esses problemas porque foi porque a capital saiu, concordo. Porque foi essa traição. Os cariocas foram traídos pelo governo federal. Foi esse o problema. Que basicamente tiraram quando você jogou Brasília, uma das vantagens das elites brasileiras, das elites políticas, foi o fato de que, como Brasília está muito longe dos grandes centros urbanos, é muito mais difícil você cobrar político. Para você fazer lá uma manifestação, qualquer coisa de pressionar político, você tem que fazer carreata para ir para lá. Isso dificulta pra caramba o fato do governo ter que fazer prestação de contas para a sociedade. Então isso jogou uma situação no Rio de Janeiro que você pode ver. Aqui no Rio de Janeiro, você tem uma presença do governo federal muito grande. Tem muito prédio do governo federal. São Paulo não tem. Mais até que Brasília. Sim, de certa forma é. São Paulo não tem. São Paulo nem lembra que existe governo federal. Nem lembra, sabe? Se você olhar o que tem de governo federal, é muito pouco. Só na hora de pagar a conta, né? E lembra. Mas a gente não tem essa presença em São Paulo. Agora o Rio de Janeiro tem. Por quê? Essa é a grande pergunta. Por que existe uma presença tão grande do governo federal no Rio de Janeiro, se aqui não é a capital? Não deveria. Porque ficou aqui ainda. Ficou, mas ao mesmo tempo fica aparecendo aquela ex que fica ligando pro marido enchendo o saco pedindo pensão. Né? Vamos falar um monte pra mim agora. Mas enfim. Vou falar um monte. Mas você entendeu? Fica aparecendo aquela coisa que fica meio que enchendo o saco, né? Não vou falar nem pensando no mas fica enchendo lá. A ex que fica enchendo o saco do cara pra ele voltar e tudo mais. Porque lamento, mas... O Rio de Janeiro não conseguiu se livrar do governo federal para poder andar com as próprias pernas, ao mesmo tempo que o governo federal não consegue abandonar o Rio de Janeiro, porque aqui é a capital orgânica do Brasil. Ele também não consegue. Então fica uma coisa, não vai nem lá nem cá. Então, assim, eventualmente isso vai levar... A geopolítica é inevitável. Pode demorar. Quanto mais demora, cada vez maior os juros. Eu recebi um convidado que ele defende a tese de uma segunda capital. E aí manteria Brasília e Rio de Janeiro. Uhum. Não existe segunda capital. Capital é Rio de Janeiro. Aí ele citou, inclusive, os Estados Unidos, que tem... seriam duas capitais, né? Assim, quais? Washington. E qual é a outra, mano? Não sei. Não lembro. Nova York? Não, Nova York seria equivalente o quê? São Paulo. A São Paulo, seria né? equivalente a São Paulo. Eu trouxe isso para conversa, mas não lembro. Na ideia é que, assim, seria a distrital, né? E uma segunda capital com um papel complementar, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas não sustenta, de qualquer jeito, essa habitação de você ter que necessariamente jogar recurso federal para sustentar a capital Brasília não existe. Não vai ser.
Não tem sentido você tirar todo esse dinheiro do litoral, não vou nem falar dinheiro, mas tirar esses recursos do litoral em forma de imposto, jogar para Brasília para depois redistribuir. Que nesse meio do caminho você tem muita diga de passagem, de muito desvio até. Não tem sentido. Deixa as coisas seguirem a sua, como posso falar, a sua tendência natural, que ela vai seguir. Não adianta, eventualmente isso vai acontecer. De novo, talvez não seja rápido, talvez não seja na boa intenção, talvez não seja no amor, mas isso vai vir. Talvez não seja nem mesmo como um país que a gente conheça como o Brasil, porque não tem como prever o futuro, mas não vai dar para sustentar essa situação. O Brasil está chegando a um ponto de ruptura. E essa crise demográfica só vai acelerar esse processo. Porque é questão de tempo para você começar a ter uma deterioração também da infraestrutura. A gente não cria infraestrutura praticamente desde os anos 80. Ah, mas o Lula investiu tanto na época... Mentira! PAC. Fez muito pouco. Muito pouco. O grosso da nossa infraestrutura foi governo militar. Gastou muito, né? Não necessariamente... Mas foi o pouco que... Assim, o pouco que a gente tem, ainda por cima, esse pouco foi no governo militar. Foi pouco, mas é o que tem. Se 90%, tô chutando o número antes que alguém fala fonte. Não tem fonte, tô chutando mesmo. Mas o grosso da nossa infraestrutura foi no governo militar. A maior parte do que a gente gastou de recurso em infraestrutura da gestão é a manutenção da infraestrutura já existente. Que isso deteriora. Você tem um custo também gigantesco para você manter. Não é fácil. Mas ampliação de infraestrutura, a gente teve muito pouco. O governo Bolsonaro, por exemplo, foi o governo que menos investiu em infraestrutura. Que criou o mito que ele foi o cara que mais investiu. Mentira também. Então, assim, tanto o Bolsonaro como o Lula investiram muito pouco em infraestrutura. Tanto o PT como o Bolsonaro. O Bolsonaro até menos ainda. Muito pouco em termos de infraestrutura. Tá? Agora, tem um custo dessa manutenção. Como que você vai fazer essa manutenção com uma população cada vez mais envelhecida? A conta não bate. Tá? E tem gente que nesse sentido vira pra mim e fala: mas a inteligência artificial, vem aí, a robotização. Esse pessoal acha que a gente tá em Singapura. Que a gente tá na Coreia do Sul, eles acham que aqui é tudo automatizado. Meu filho, se você fazer entrega por drone aqui... Nos Estados Unidos tentaram entrega por drone e roubaram os drones. Você imagina no Brasil. Você entendeu? É. Não vai vingar. A gente não tem esse processo tecnológico que eles têm lá. E mesmo que a gente não fosse acontecer esses problemas, a gente teria que produzir os drones, porque os drones deles que eles estão usando lá são produzidos por eles. A gente não produz drone. Sim. Teríamos que importar. Como que a gente vai importar com uma população cada vez mais envelhecida? É um problema enorme. A bomba que vem, o pessoal não tem ideia. A crise demográfica vai atingir todos os países, tá? Inclusive os africanos, que estão com uma demografia, estão uma natalidade alta, mas eles também estão caindo muito rápido, tá? Então eles também vão ser atingidos. Mas essa crise demográfica vai ser a maior crise da história da humanidade pós-período Revolução Industrial. O mundo vai ser dividido no futuro, nos séculos futuros, entre antes e depois dessa crise. Não é pouca coisa.